Alguns anos atrás, eu tive o privilégio de, junto com o pastor Abe, estar na Indonésia e participar dos cultos, dos eventos da igreja dele. few years ago, I had the privilege, together with Pastor Abe, to be in Indonesia in his church. Voltamos impactados We came back really amazed. e eles se apaixonaram também pela visão do MDA, o discipulado 1 a 1. And they fell in love with the MDA vision to disciple one by one. Então, hoje ele é um dos que melhores falam sobre esta visão do discipulado 1 a 1 também. And nowadays, he's one of them who really best talk about this vision. E a Renata vai fazer o trabalho da interpretação aqui para nós. Então, vamos receber o pastor Edilio com um carinhoso aplauso. Well, hallelujah. Thank you for having us Aleluia. again. Obrigado. So, first of all, I would like to thank Pastor Sabah and all these MDA conference leaders. Gostaria de agradecer em primeiro lugar o pastor Sabá e todos aqueles líderes que estão trabalhando com ele. Thank you for inviting us Obrigado. to Brasilia. Por nos convidar a vir a Brasília. And I'm really glad to meet all the pastors and all the leaders here. Eu estou muito feliz de conhecer todos os pastores e líderes. And thank you also for the hosting church for hosting this conference. E obrigado por ser a igreja anfitriã desse Amém. seminário. Amém? Yeah, we will have great times. Nós teremos tempos maravilhosos aqui. And like Pastor Sabah said, we also a part of this MDA vision. E como o pastor Sabá falou, nós somos parte também dessa visão do MDA. We were so blessed by the visit of Pastor Abe Huber and Sabah and all the disciples in Indonesia. Fomos muito abençoados com a visita do pastor Sabá e pastor Abe na Indonésia. And I tell you that this vision is wonderful E eu digo que esta visão é maravilhosa and it works. e funciona. Hallelujah. So welcome to this MDA conference. E seja bem-vindo na conferência do MDA. So in the MDA conference, we have three very important pillars. Nós temos 3 pilares muito importantes na conferência do MDA. We talk about the local church, Nós falamos da igreja local, and then the cells, das células and then the one-on-one discipleship. e do discipulado 1 a 1. But in my session, Nas minhas sessões, quando eu estiver I pregando, will talk more about the cells. nas minhas sessões eu estarei falando mais sobre as células, da But parte das also células, in relationship to one-on-one discipleship. conectado com o assunto de discipulado 1 a 1. So today I'm going to talk about the vision of the cell church. E hoje eu vou falar sobre a visão dos grupos em célula. Why we practice cells and one-on-one discipleship? Why? Por que temos células e por que temos um discipulado 1 a 1? Because this is very important. Porque isso é muito importante. Many times we just talk about the what and then the how, but we forgot the why. Nós sempre falamos do que, como, mas nós esquecemos sempre o porquê. The why, is talking about the purpose why we do cells. Why Quando we do falamos do one-on-one. porquê, estamos falando do propósito, daquilo que estamos fazendo. So the purpose is very important. O propósito é muito importante. Because if you lost the purpose of the church, Se você perder o propósito da igreja, the revival also will cease in your church. o avivamento, na verdade, vai cair, vai declinar na sua igreja. Because the very important thing is the purpose. Porque a coisa mais importante é o propósito. Because the purpose will bring the essence of the church. Porque o propósito vai trazer a essência da igreja. See, today's church we have many good system, many good methods, many good model. Nós temos muito bons sistemas, muitos bons métodos, muitos bons modelos. But many churches have lost the essence Mas of the muitas church. igrejas perderam a essência. Then
many churches decline now. E muitas igrejas estão agora declinando. I have seen many cell churches also decline. Eu também vi muitas igrejas em células que declinaram. Many cell churches for 10 to 12 years, very exciting. E muitas igrejas por 10, 12 anos estavam ali avivadas e muito emocionadas nesse modelo. Then after 12 years, 13 years, 14 years, they decline. E depois de 10, 12, 13, 14 anos começaram a declinar. Do you know your church can experience declining? Você sabia que a sua igreja, esta igreja, pode experimentar esse declínio? Do you know even the early church decline? Você sabia que até a igreja primitiva declinou? If you study the history of the church, Se você estudar a história da igreja, the golden age of the early church Nos- is not even 100 years. o tempo dourado da igreja primitiva não durou nem 100 anos. It's only 60 years. 60 Somente years. durou 60 anos. And after 60 years, decline begins to happen. E depois de 60 anos começou a declinar. Then, if you want to see the early church essence, you can find it in the book of Acts. E se você quer encontrar a essência da igreja primitiva, você encontra no livro de Atos. After the book of Acts, the early church declined already. E depois do livro de Atos, então a igreja começou a So the declinar. early church only lasts for 60 years. Então a igreja primitiva somente durou 60 anos. Today's revival, most revival, cannot pass more than 50 years. E hoje o avivamento atual não pode durar mais do que 50 anos. And why the revival decline? Por que o avivamento declina? Again, the same principle happened. Novamente, o mesmo princípio They acontece. have lost the essence of the church. Eles perderam a essência da igreja. The early church also lost the essence of the church. A igreja primitiva também perdeu a essência. And they became later the dead religion. E aí eles entraram numa religião morta. So if you want to see revival happen in your church, Se você quer ver o avivamento na sua igreja, let's come back to the essence. então vamos voltar à essência. And the essence can be found in the purpose of E the você church. pode encontrar essa essência no propósito da igreja. What is the purpose of your church? Qual é o propósito da sua igreja? Today I'm going to talk about this. E nesta noite eu vou falar sobre isso. Because about 6 years ago, our church also declined. Porque 6 anos atrás a nossa igreja também começou a declinar. And we had, a lot of cells before. E nós tínhamos muitas células antes. But 6 years ago, 40% of our cell dying. Desculpa, gente. 6 anos atrás, então, 40% das nossas células começaram a morrer. And the 60% still going on, 60% ainda continuou, but they began to follow the 40%. mas aí elas começaram a seguir os outros 40%. Oh, the cell, when it started very excited. E aí começa uma célula muito animado. Oh, you look at me, I look at you. Ah, eu olho para você, você olha para mim. Oh, very excited. Ah, a gente está emocionado. But after 2, 3 years, Mas depois de 2, 3 you anos, look at me, I look at you. eu olho para você, você olha para What are mim. you looking at? Por que você está olhando para mim? Why you laugh? Maybe you experience the same thing. Você está rindo é porque você sabe do que eu estou falando. I don't know. Eu não sei. See, 40% our cell dying. No more life. 40% das nossas células morrendo. So we came to the Lord and find the Lord. E nós vamos ao Senhor e nós o And encontramos. the Lord showed me one thing. E aí eu fui ao Senhor e Ele me mostrou algumas He said, coisas. your church has lost the very important things, the essence of the church. E o Senhor me falou, a sua igreja perdeu a essência. So I said, what is the essence of the church? E eu falei, Senhor, qual é a essência da igreja? Then God showed me. E o Senhor me The mostrou. essence of the church, you will find it in the
purpose of your church. E a essência da igreja será encontrada no propósito da igreja. Then he showed me this is the very important purpose of the church. E ele me mostrou que esse é o mais importante, a mais importante essência, o propósito So da today igreja. I'm going to share with you the important purpose of the church. E hoje eu vou compartilhar com vocês And esse God propósito. call it, can you show the PowerPoint? Vou colocar o PowerPoint, por favor. Yeah, God call it the eternal purpose of God. E o Senhor chama o eterno propósito. Yeah. So today I'm going to talk about the eternal purpose of God. E nesta noite eu vou falar do propósito eterno de Deus. This purpose is very important, Esse propósito é muito and importante. this purpose already designed before the foundation of the world. E esse propósito, na verdade, foi concebido antes da criação do mundo. This purpose will be applied in our time E esse propósito será aplicado no nosso tempo. and will still be fulfilled in the future eternity. E ainda vai permanecer para o futuro, para a eternidade. This is the most important purpose of all purposes. Esse é o propósito mais importante de todos os propósitos. All purposes must submit in line with this highest purpose. Todos os propósitos devem estar alinhados embaixo, sob este propósito. So, we have to understand what is the eternal purpose. Nós temos que entender qual é o propósito eterno. So, Pastor Eddie, what is the eternal purpose? Pastor Eri, qual é esse propósito? You want to know the eternal Você quer purpose? saber desse propósito? Okay, I won't tell you very quickly. Eu não vou te falar muito rápido, não. I will make you curious. Eu vou te fazer curioso. So, Pastor Eddie, what is eternal purpose? Pastor Ed, então, qual é o eterno propósito? Do you want to know? Você quer saber? Okay, good. Come on, Pastor Eddie, what is eternal purpose? Fala logo, pastor, qual que é esse eterno propósito? Okay, eternal purpose is not evangelism. O propósito eterno não é evangelismo. Why? Por quê? Because evangelism is not eternal. Porque evangelismo não é eterno, Ah, não é da eternidade. evangelism came after we sin, O evangelismo veio depois do pecado. but eternal purpose was already there before we sin, before even the world created. Mas o eterno propósito já existia antes que nós mesmos fôssemos criados. Okay? Ok? Evangelism will stop after Jesus coming back. Então, o evangelismo vai acabar quando Jesus voltar. But eternal purpose will not stop after Jesus coming back. Mas o propósito eterno não vai acabar depois que Jesus voltar. So what is eternal purpose? Então, qual é o propósito eterno? Yeah. Eternal purpose is not doing social works. Propósito eterno não é fazer caridade, projetos sociais. It's not Bible study. Não é estudo bíblico. Also not discipleship. E também não é discipulado. So what is eternal purpose? Então, qual é o eterno propósito? Because these things are all good. Porque todas essas coisas que eu mencionei são Doing boas. social work is good. Projetos sociais são bons, Okay, caridade. Bible study and discipleship is good. Estudo bíblico e discipulado também são bons. But these purposes are not eternal. Mas esses propósitos não são They eternos. came after we sin. Esses propósitos vieram depois que nós But pecamos. eternal purpose was already there before the foundation of E the o world. propósito eterno veio antes disso. These things will stop after Jesus coming back. E estas coisas que fazemos vão acabar quando Jesus You know, voltar. we will stop doing social works, we will stop Bible study, we will stop discipleship after Jesus coming back. Vai acabar o projeto social, a caridade, o estudo bíblico e tudo mais que nós fazemos quando Jesus voltar. But eternal purpose will not stop if Mas o after Jesus propósito coming back. eterno continua mesmo depois que Jesus volta. So, Pastor Eddie, what is Então, eternal Pastor Ed, purpose? qual é esse propósito? Do you want to know? Você quer saber?
Are you curious enough to know? Eu já te coloquei curiosidade suficiente? Okay, very simple. Muito If simples. you want to know what is eternal purpose, Se você quer saber o propósito eterno, let's go back to the time before the world created. então vamos voltar ao tempo antes de tudo ser criado. Okay, the question is this. A pergunta é: Do you believe that God exists even before the world created? você acredita que Deus já existia antes do mundo ser criado? Yeah, of course. Sim, claro. The question is this. A pergunta então é: Let's imagine there was a time only God was there. e vamos imaginar agora esse tempo onde só existia Deus. That time, no creation yet. Não tinha ainda a criação. No heaven, no earth, Não tinha céu, não tinha terra, no angels, no human being, não tinha ser humano, não tinha anjos, no world created não tinha yet. nada criado. Only God was Só there. Deus. The question is this. E a pergunta é: What was God doing that time? o que Deus estava fazendo? If you can guess what was God doing that time, Se você consegue acertar o que Deus estava fazendo, that activity has to do with the eternal purpose. essa atividade tem a ver com o propósito eterno. Do you know what was God doing that time? Você sabe o que Deus estava fazendo naquela época? Oh, thank God that our God is not a one-person God. Que bom que o nosso Deus não é um Deus de uma pessoa, Like the Muslim God. como o Deus muçulmano. If God is the one-person God, Se Deus fosse o Deus de uma pessoa, em uma pessoa, He would be very lonely. ele estaria muito sozinho. Maybe he talked to himself, Ele até ia falar com ele mesmo. he make jokes, Ele ia fazer piada and he laugh by himself. e ele ia rir dele mesmo. Cuckoo, huh? Tá ficando doido, né? Doido, huh? Doido. Thank God that our God is not a one-person God. Ainda bem que o nosso Deus não é um Deus em uma pessoa. Our God is the three-person God. O nosso Deus é o Deus da Trindade. Hallelujah. Aleluia! So what was God doing? Então o que Deus estava fazendo? Okay, let's look at Vamos ver aqui. John chapter 14 verse 10. João capítulo 14, verso Let's 10. look at what was God doing that time. Vamos ver o que Deus estava fazendo. Jesus said this, do you not believe that I am in the Father and the Father in me? The works that I speak to you, I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me does the works. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Oh, hallelujah. Aleluia. Jesus said, the Father who dwell in me. who Jesus does the work." disse, o Pai que habita em mim. Look at the word, the Father dwell in me, Jesus. Veja esta palavra, o Pai que vive em mim. I am in the Father, Eu Father estou in no me. Pai e o Pai está em mim. So in eternity, what was God doing? The Trinity? Na eternidade, o que a Trindade estava fazendo? Aha. The Trinity practicing what we call mutual indwelling. Eu falo que o que eles estavam fazendo é o que eu chamo de habitação mútua. Yeah, so they practice mutual indwelling. Eles estavam habitando mutuamente. Remember the word dwelling? Lembre-se dessa palavra, vivendo junto, habitação. From here we get the concept of the house. E aqui nós tiramos o conceito da casa. So this is God's house. Esta é a casa de This is Deus. God's dwelling place. Esse é o lugar da habitação So de God Deus. does not dwell in a building. Então Deus não habita neste templo. God dwells in one another. Deus habita em nós outros.
So the Father dwells in the Son and the Holy Spirit. O Pai habita no Filho e no Espírito The Santo. Holy Spirit dwells in the Father and the Son. O Espírito Santo habita no Filho e no Pai. And the Son dwells in the Father and the Holy Spirit. E o Filho no Espírito Santo e no Pai, They have respectivamente. what we call mutual indwelling. E eles estão habitando neles mesmos, This mutuamente. is their house. Esta é a casa. Hallelujah. Aleluia! Not only they practice mutual indwelling, Não somente eles estão habitando mutuamente, Jesus said, "The Father loved me before the foundation of the world." e Jesus disse: o Pai me amou antes da fundação do mundo. So they practice loving one another. E eles estão praticando amando uns aos outros. Hallelujah. Aleluia! They practice all the one another lifestyle. E eles estão praticando a vida uns com os outros. They submit to one another. Eles estão se submetendo um ao outro. Wow. Wow. They honor one another. E eles são donos uns dos outros. They fellowship in one another. Eles têm comunhão uns com os outros. Whoa, this one another lifestyle is called the E essa eternal life. essa comunhão que eles têm uns com os outros é o que chama This is eternal life. o propósito eterno. Do you know eternal life is A not vida heaven, it's not a eterna. place. A vida eterna não é o céu, não é um lugar. Eternal life is loving one another lifestyle. Vida eterna é o estilo de vida de amar uns aos outros. Yeah. 1 John chapter 3 verse 14 says, 1 João capítulo 3, verso 14. "This is how you know you have been translated from death to life. Isso é como você sabe que você passou da morte para a vida. If you love your brother." Se você amar o seu irmão. So how do you know you have eternal life? Como você sabe que você tem vida eterna? If you love one another. Se você ama Because eternal uns aos life outros. Porque is vida not a eterna place called heaven. não é um lugar chamado céu. Eternal life is loving one another lifestyle. Vida eterna é o estilo de vida de amarmos uns aos outros. Because eternal life came from the Trinity. Porque a vida eterna veio da Trindade. When the Trinity love one another, Por quando a Trindade de amar uns aos outros. this is the eternal life. Essa é a vida eterna. Hallelujah. Aleluia. So once again, what was God doing in eternity? Então, mais uma vez, o que Deus estava fazendo na eternidade? They practice one another lifestyle. Eles estavam praticando o estilo de vida amando uns aos They outros. dwell in one another. Estavam habitando neles, Love one another. amando uns aos outros, Honor one another. possuindo, sendo donos uns dos Submit outros, to one another. se submetendo uns aos outros. They have fellowship in one another. Eles têm comunhão uns com os They outros. are in total unity. Eles estão em total unidade. They never have church split like the church today. Eles não separam as igrejas como tem hoje. Eles não se separavam. Hallelujah. This is their house. E esta é a casa. So this is their dwelling place. E este é o lugar da habitação. And God so in love E with Deus this está dwelling place. em tanto amor com este lugar, neste lugar de habitação. Then in eternity, they had a plan. E na eternidade eles tiveram um plano. They so in love with this one another lifestyle. Eles estão tão enamorados dessa habitação mútua. They didn't want to enjoy this one another lifestyle by themselves E alone. eles não queriam ter esse privilégio só para eles. They wanted to multiply this one another lifestyle to His highest creation. Então eles queriam dividir esse estilo de vida com a sua criação God mais alta. spoke to themselves. E então Deus falou. Let us create man in our image. Então vamos criar o homem segundo a nossa So God semelhança. is not me, but us. Let us create man in our image. E Deus falou, vamos criar o homem segundo a nossa imagem. Ele não falou eu, mas ele falou nós.
vamos criar. Aleluia. Aleluia. So God made a decision Deus fez uma decisão to multiply this one another de lifestyle multiplicar esse estilo de vida uns para os outros, to mankind. para o ser humano. So mankind can enjoy the same lifestyle, one another lifestyle. E o ser humano agora pode desfrutar desse mesmo estilo de vida. Now, how to make sure that mankind can enjoy the one another E lifestyle? como a gente pode ter certeza que o ser humano pode desfrutar desse estilo? Look at me, this is important. Olha para mim, isso é muito importante. God made a radical decision. Deus fez A radical decision ele fez uma decisão radical, to make sure that mankind can practice the one another lifestyle. que ele tenha certeza que realmente a gente vai praticar esse estilo de vida. He decided to dwell in us and among us. Então, para assegurar que a gente vai mesmo viver esse estilo de vida, ele decidiu viver em nós. So when he dwell in us and among us, Então, quando ele vem e faz habitação em nós, we can see the one another lifestyle. aí a gente pode ver esse estilo de vida um a And um. we can learn from God how to live the one another E a lifestyle. gente aprende de Deus como viver esse estilo de This um ao is outro. discipleship. E isso é discipulado. We learn from God the Trinity how Nós to do one another lifestyle. aprendemos dessa trindade como viver uns para os outros. That's why E isso é the porque goal of discipleship is this. o objetivo do discipulado é: This is how the world know you are my disciple. sorry, pastor, again. This is how the world know you are my Isso é disciple. como o mundo sabe que você é meu discípulo. How does the world know E you como are é que o Jesus' mundo disciple? sabe? If Se you love one another. você amar uns aos outros. Don't forget the one another. Não esqueça uns para os outros. Community. A community. Comunidade. So comunhão. discipleship is Então, discipulado é isso. we learn from the Trinity how to live the one another lifestyle. Nós aprendemos da Trindade como viver esse estilo de vida uns para os Until outros. we practice loving one another like the Trinity practice loving one another. Até que nós vivamos e façamos como a Trindade faz. See, today discipleship E is hoje, different with the Bible discipleship. o discipulado que a gente tem visto e ouvido está sendo diferente do que, na verdade, deveria The ser. Bible discipleship is we learn from the Trinity how to practice loving one another. O discipulado da Bíblia é aprender da Trindade como viver nesse amor uns para os com os Today outros. discipleship, Hoje, discipulado. oh, I disciple somebody, Eu discipulo alguém. so this person can be successful, E essa pessoa pode ter sucesso, he can grow, ele pode crescer, reach his maximum potential. a alcançar o seu potencial máximo. Hallelujah. Aleluia! That's the goal. E esse é o objetivo. To make somebody reaching their maximum potential. Fazer com que alguém alcance o seu potencial máximo. Then what is the difference of this kind of discipleship with the New Age principle? E qual é a diferença entre esse discipulado e o discipulado da Bíblia? No, the goal of discipleship Não, o objetivo do discipulado is not for a person. não é para uma pessoa. The goal of discipleship O objetivo de um discipulado is a community. é para uma So we comunidade can love one another. que a gente pode amar uns Like aos the outros, Trinity love one another. como a Trindade ama um ao outro. Amen. Amém? That's discipleship. Isso é discipulado. We want to be like the Trinity. Nós loving queremos one ser como a Trindade. another. That's why the Trinity decided to live in us and among us. Por isso a Trindade decidiu habitar em nós e vir até nós. So we can see that lifestyle and imitate that lifestyle. Que a gente possa ver essa comunhão que eles têm e imitá-los. Expressing that lifestyle. Expressar esse estilo de vida. Amen. Amém? Now, Agora, for the Creator to live in
the creation and among the creation E para o Criador viver na criação e junto com a criação, is an incomprehensible concept. isso é uma coisa que é incompreensível, um conceito incompreensível. Do you know this is a crazy concept for religion? Essa é a coisa louca da religião. No religion have ever had this concept. Nenhuma outra religião teve este conceito. Tell me any religion, Diga-me alguma religião, including the Old Testament people, they did not understand this. incluindo todas as pessoas do Testamento, ninguém sabe explicar isso. Buddhist, Hindu, Muslim did not understand this. Os hindus, os muçulmanos, qualquer religião, eles não How entendem. can the Creator live in and among the creation? Como pode o Criador viver na criação e com a criação? Do you know in Muslim religion, Você sabia que na religião muçulmana, if you believe God can fellowship with human being, se você acredita que Deus pode ter comunhão com o ser if you humano, believe God can dwell in people's lives, na religião muçulmana, se você acredita que Deus pode viver na pessoa humana, that belief causes you to commit unpardonable sin. essa crença significa um pecado imperdoável. So in Muslim religion, Na religião muçulmana, if you believe God can dwell in us and among us, se você acredita que Deus pode viver entre nós, that means you already commit unpardonable sin. na verdade você está se condenando de um pecado imperdoável. So this concept Esse is crazy conceito é for louco religion. No religion para ever qualquer had this religião. concept. Ninguém pode entender esse conceito. That's why, Isso é por because isso, this concept is uncomprehendable, porque esse conceito é impossível de entender. so God sealed it as a mystery for many centuries. Então Deus selou esse conceito com um mistério. Paul called it a mystery Paulo chama isso de um mistério or a secret. ou um segredo. Yeah. Christ dwell, among you the hope of glory. E Cristo vive entre nós. Yeah. This is the mystery. Esse é o mistério. Old Testament people did not understand it. Ninguém vai acreditar nisso. All the Old Testament prophet did not understand it. Nenhum dos profetas do Velho Testamento vão acreditar nisso. Adam, he walked with God, but he did not understand this. Ele, Adão, andou com Deus, mas ele não entendeu isso. Abraham, he was the friend of God, but he did not understand Abraão this. era amigo de Deus, mas ele não entendeu isso. Yeah. David, he is the man, in God's heart, but he did not understand this. Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas ele também não entendeu isso. Isaiah did not understand this. Isaías também não. Ezekiel did not understand this. Ezequiel também não. But after Jesus died on the cross, Mas depois que Jesus morreu na cruz, he revealed this mystery. ele revelou este mistério. Yeah. He revealed this mystery E ele revelou este mistério to Paul. To Paul. para todos. Não, Paulus. para Paul. Paulo. Para Paulo, sorry. Yeah. He revealed it to Paul, Ele revelou este mistério para Paulo. and Paul revealed it to the church. E Paulo revelou para a igreja. And we all, the saints, now being revealed. E this nós, mystery. santos, temos a revelação deste mistério. Wow. Uau! Let's look at this mystery. Vamos ver sobre este mistério. Look at the mystery being revealed to Paul. O mistério sendo revelado a Paulo. Please read this. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Wow. Uau! This mystery has been revealed to Paul. Esse mistério foi revelado a Paulo.
And this mystery is the foundation of the church. E esse mistério é a fundação da igreja. So if your church do not understand this mystery, Se a tua igreja não entende esse mistério, your church has no foundation. então a sua igreja não tem fundação. That's why a lot of churches decline now. É por isso que muitas igrejas Because they declinam. don't have this foundation. Porque eles não têm, essas igrejas When não the têm essa shaking fundação. comes, E aí quando vem a turbulência, your a church will be tormenta, shaken. aí a sua igreja vai balançar, Fallen down. vai cair. So build the foundation based on this. Coloque a fundação da sua igreja nisso. Amen. Amém? Now, what is this mystery? E qual é este mistério? Do you want to know? Você quer saber? Okay. Paul called it this mystery. Paulo chamou este mistério, Later in verse 11, he called it the eternal purpose of no God. verso 11 ele chama de propósito eterno. Amen. Amém? So this is the eternal purpose of God, Esse é o propósito eterno de Deus. which is the mystery. Este é o mistério. Now, what is the mystery? Então, qual é o mistério? You want to know? Você quer saber? Very simple. Muito He simples. said, as I briefly written already to you. Como eu já escrevi a vós outros. What does it mean? E o que ele quer dizer? Once again, De novo, as I have written briefly to you. como já lhes escrevi em poucas palavras. So what does it mean? E o que significa isso? Very simple. Muito simples. Muito simples. How? Como? That means read the 2 chapters before. Você tem que That's the ler os meaning. 2 capítulos anteriores. Amen. Amém? Read the 2 chapters before. Se você ler os 2 capítulos anteriores, vai saber, ele já escreveu. Because here we are in chapter 3. Porque a gente aqui está no capítulo 3. So if you want to understand, Paul said the mystery, Se você quer entender o que Paulo fala sobre o mistério, Paul said, read, the word I have briefly written to you before. então leia o que ele escreveu antes. That means read the previous chapters. E que ele quer dizer simplesmente leia o capítulo anterior. Amém? Now, the previous Agora. chapter is chapter 2. Então, o capítulo anterior é o capítulo 2. If you look at chapter 1, the book of Ephesians, Se você ler o capítulo 1 do livro de Efésios, it's all about purpose. é tudo sobre propósito. According to the purpose, according to the purpose. De acordo com o according to the propósito. purpose. De acordo com o propósito. Now, chapter 2. Agora, capítulo 2. What is chapter 2? O que é o capítulo 2? Do you understand chapter 2? Você Ephesians 2? entende capítulo 2 do livro de Efésios? Aha. Aham. The Bible verses we love the most in chapter 2 is verse 1 to verse 10. Os versos que eu mais amo são do verso 1 ao verso 10. Amen. Amém? What is verse 1 to verse 10? E o do 1 ao 10 é o quê? We were saved by grace through faith. Nós salvaremos através da graça da fé. Hallelujah. We Aleluia! were saved by grace. Fomos hallelujah. salvos pela graça. I love this, Pastor Eddie. Eu gosto disso. I'm saved by grace. Eu estou salvo pela I am graça. saved through faith. Eu fui salvo pela Aleluia. fé. Aleluia! But do you know why God saved you? Mas você sabe por que Deus te salvou? Aha. Aham. There is a purpose why He saved you. Tem um propósito por que Ele te salvou. Many Christians don't know why God saved us. Why? Muitos cristãos não sabem por que Deus os salvou. Some people think to be saved is the reason is to wait to go to heaven. Muitos pensam que ser salvos é ficar esperando ir para o céu. No. Não! The purpose of your salvation is not to go to heaven. O propósito que você foi salvo não é para você ir para o céu. Yeah, if you die, I will make sure you will go to heaven. Tudo bem, se você morrer, eu vou fazer com que você vá para o céu. Yes, when you die, you will go to heaven. Ok, você morre, você vai para o céu. But the purpose of salvation is not to go to heaven. Mas ser salvo não é para você ir para o céu. But many people, their focus is heaven. Muita gente tem só o foco no céu.
Oh, especially if life is very hard, Especialmente se a vida dessa pessoa é difícil. they want to escape and go to heaven faster. Eles querem escapar daqui e ir logo para o céu. Oh, Pastor Eddie, Oh, pastor Eido, life is not easy da in vida Brasilia. muito difícil em Brasília. Oh, I cannot stand it anymore. Eu não aguento mais essa vida aqui. So many problems. Tantos in problemas aqui em Brasília. Brasilia. So many sins in Brasilia. Tantos pecados em So Brasília. many challenges in Brasilia. Tantos desafios em I Brasília. want to escape from all these problems. Eu quero escapar disso I tudo. want to go to heaven faster. Eu quero ir para o céu rápido. So I can escape all these problems. E aí eu posso escapar esses problemas. Hey, do you want to go to heaven faster? Você quer ir para o céu rápido, mais rápido? We can help you if you want. A gente te ajuda se você quiser. You know, if you want to go to heaven faster, Se você quiser ir mais rápido para o céu, ask your pastor. pede para o seu pastor, When the pastor baptize you, quando ele te batizar, ask your pastor to immerse you a little bit longer pede ele para te segurar mais tempo lá na água, until you até você and then you wake up, you already in E heaven. aí quando você acorda, você está no céu. But please don't try this at home, okay? Não tente isso sozinho em casa. Of course, we don't want to go to heaven faster Claro que a gente não quer ir mais rápido para o céu, because we have a purpose on earth. porque a gente tem um propósito na terra. So what is the purpose of salvation? Então qual é o propósito da salvação? Do you know what is the purpose? Você sabe o seu propósito? Not to go to heaven. Não é para ir para o céu. Look at the purpose. Vamos ver agora o propósito. Aha, Paul Aha. revealed the purpose. Paulo revelou o propósito. So the purpose you can find in verse 11 to verse 22. Você pode encontrar o propósito entre os versos 11 e 22. Aha. So Aha. what is the purpose of salvation? Então qual é o propósito da salvação? Not to bring you to heaven. Não é para te levar para o céu. Of course, if you die, you will go to heaven. Se você morrer, claro, você vai para o céu. But this is the purpose of salvation. Mas esse não é o propósito da salvação. Because God wants to have a dwelling place. Porque Deus quer ter uma casa de habitação. Hallelujah. He Aleluia! wants to make you his dwelling place. Ele quer fazer de você a habitação dele. Hallelujah. Aleluia! He wants to make you his church. Ele quer fazer de você a igreja dele, Yeah, his dwelling place. a habitação dele. And then Paul explained his dwelling place by giving us three metaphors. E ele explicou isso com 3 metáforas. So he gave us three metaphors. Ele nos deu 3 metáforas para explicar isso. Now, let us look at these three metaphors. Então vamos ver essas 3 metáforas. This is the metaphor of the dwelling place of God. E essas são as metáforas da habitação de Deus. Number one, Primeira, you are not just being saved, você não somente foi salvo, but you join a body, the body of Christ. mas você faz parte do corpo de Cristo. Hallelujah. Aleluia! You are not just to be forgiven, Você não é somente para estar but perdoado. salvation means you join a body. Mas salvação significa você se junta You ao are corpo. now the body of Christ. Você agora é o corpo de Cristo. You live in the dwelling place of God. Você vive, na verdade, no lugar da You habitação de become Deus. the body member of Christ. Você vira o corpo de Cristo, a You habitação become de his Cristo. dwelling place. Você vira a habitação dele. Amen. Amém? And then secondly, Segunda, you are not just being forgiven, você não somente foi perdoado, but you join a family, the family of the Father. mas você se junta à família do Pai. Amen. Amém? So God the Father Deus, o Pai, is the Father. é o We- Pai. We are his children. Nós somos seus filhos. Amen. Amém? We become family, Nós viramos uma família. family of the Father. Família do Pai. Jesus is the elder brother. E Jesus é o irmão mais velho. So church is a family. A igreja é uma família. But today's church,
Mas algumas igrejas, we look more like a corporation. agora a gente parece mais uma then a empresa do que uma família. Amen? Amém? Now, Agora, not only you join the family of the Father, não somente você se junta à família de Deus, but then it says you become the temple of the Holy Spirit. você vira o templo do Espírito Santo. Hallelujah. Aleluia! You become the living stones. Você vira a pedra viva. Yeah. You being built up as a spiritual house. Você é construído como uma casa espiritual. Amen. Amém? Can you see the Trinity here? Você pode ver a Trindade aqui? Can you see Você pode ver the body of Christ, o corpo de Cristo, the family of the Father, a família do Pai and the temple of the Holy Spirit? e o templo do Espírito Santo. And these three things E estas três speak coisas the same things. falam, na verdade, a mesma coisa. The church, A igreja, the dwelling place of God. a habitação de Deus. That means Isso significa the Trinity dwell in us and among us. que a Trindade habita em nós e conosco. Amen. Amém? So this is the eternal purpose. Esse é o propósito eterno. Now, what is the eternal purpose? Então, qual é o propósito eterno? Eternal purpose is not evangelism, Eterno propósito não é evangelismo, is not social works, não é caridade, projeto social, is not Bible study, não é estudo bíblico, is not discipleship. não é discipulado. Eternal purpose is this. Propósito eterno é: God wants to have a dwelling place. Deus quer ter uma casa. So, what is eternal purpose? Então, qual é o propósito eterno? Yeah, eternal purpose is we have to live in the house of God. Nós temos que viver na casa de We have Deus. to build his house. Nós temos que construir a sua casa. This is very important. Isso é muito importante. Many people doing evangelism but not building a house. Muitas pessoas fazendo evangelismo, mas não estão construindo essa habitação de Deus. Many liberal people doing social works but they are not building God's house. Muitas pessoas fazendo projetos sociais, mas isso não significa necessariamente construir a casa de Many Deus. people doing Bible study. Muita gente estudando a Bíblia. Bible study. Estudando a But they are Bíblia. not building his house. Mas eles não estão construindo a casa de Deus. Many people doing one-on-one discipleship, Muita gente fazendo discipulado um a but they um. are not building his house. Mas eles não estão construindo They a are just casa de like the Deus. New Age people. New- New Age people. É só como a nova era. Yeah, they also have some kind of what do you call it? Mentoring. É como como fala isso? Mentorear. Yeah. So God wants to have a house. Deus quer ter uma casa. Amen. Amém? So why we evangelize? Por que evangelizamos? In order to build a house. Para construir uma casa para Why Deus. we do social works? Por que fazemos trabalhos sociais? In order to build his house. Para, a fim de, propósito, Why construir esta we casa. do Bible study? Por que estudar a Bíblia? In order to build his house. Para construir esta casa. Why we do discipleship? Por que fazemos In discipulado? order to build his house. Para construir esta casa. So the goal is his house, Então o objetivo é a casa, não o discipulado, not evangelism. não o evangelismo. That's only the lower purpose. Isso é o propósito mais baixo. We have to see the highest purpose. Nós temos que ver o propósito mais alto. If you lost this highest purpose, Ter de vista este your propósito, church lost the essence of a the sua church. igreja perde a essência And you da do sua these existência. things without building his house. E você não, se você constrói essas coisas e não constrói a casa, So God wants to have a dwelling place. Deus quer ter uma habitação. Amen. Amém? Now, what is God's dwelling place? Então qual é a habitação de His Deus? dwelling place is not a building. Não é um templo. God doesn't live here. Deus não vive nesse prédio. What is his house? A casa de Deus It's a community. é uma A comunidade. small community Uma comunidade pequena, where they practice the one another lifestyle. aonde essa comunidade
pratica o estilo de vida uns para com os The outros. key word is the one A another lifestyle. palavra-chave é uns para os outros. This is his house. Esta é a casa de Deus. Community that practice one another lifestyle like the A Trinity. comunidade que pratica o estilo de vida um para os com os outros como a Look at Trindade. here. Look at here. Veja aqui, The Trinity a Trindade lives in us and among us. vive em nós e conosco. So this is his house, a community. Esta é a casa de Deus, a Church- comunidade, a igreja. Church is not a building. A igreja não é um prédio. Church also not a program. E a igreja também não são programas. Church is not just a Sunday worship. E não é um culto de celebração no domingo. Church is not, an institution. Não é uma instituição. Church is a community. É uma comunidade. When the church started in Jerusalem, Quando a igreja começou em Jerusalém, it started as a community. começou como uma They comunidade. practice one another lifestyle. Eles estavam praticando o estilo de vida uns para com But os when the outros. church, Mas quando a went igreja to Rome, foi para Roma, it became institution. virou uma instituição. When the church reached Europe, Quando a igreja alcançou a Europa, it became, tradition. virou uma tradição. When the church reached America, Quando a igreja atingiu a América, it became corporation. virou uma empresa, It became entertainment. virou entretenimento. Hey, church must come back to the Ei, a community. igreja precisa voltar à comunidade. This conference wants to bring back the church as a community. Esta conferência tem o objetivo de trazer a igreja de volta para a comunidade. Amém? So church is a community. A igreja é a comunidade. Practice one another lifestyle. Praticar o estilo de vida Okay, uns para look com at os me. outros. This is Olha para important. mim. É importante agora. You cannot practice these three metaphors without one another lifestyle. Você não pode praticar essas três metáforas sem o estilo de vida uns para com os outros. You cannot. Você não pode. Okay, I will prove to you, E agora eu vou provar, because our time very limited. porque o nosso tempo é muito limitado. I'll prove to you Eu the vou body provar. life first. Body life. O corpo de Cristo. Okay? We cannot practice body life A gente não pode praticar a vida de corpo without one another lifestyle. sem uns dos outros. Okay, I prove it to you. E agora eu vou provar para você. Look at this. Veja isso. Okay, Colossians 3:15 to 16. Colossenses 3, 15 e 16. Okay, if you look at verse Se você olhar o verso 15, it says, 15. and let the peace of God rule in your hearts, to which also you have called in one body. Tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, em comunidade, em outra tradução, Yeah. como membros de um só corpo. It says, Ah. you were called in one body. Você será chamado em um corpo. Yeah, this verse is not completed yet. Esse verso não está completo. Okay, because verse 16 says this. Que o verso 16 diz: How the body meet together? How? como que esse corpo se encontra? Yeah, it says, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalm, hymns, and spiritual song, singing with grace in your hearts to the Lord. Tá só faltando a tradução aqui no PowerPoint, mas se você olhar na sua Bíblia, no verso 16 diz: na habitação ricamente em sabedoria, em ensino, admoestação de uns dos outros, em salmos, hinos, cantos espirituais, cantando com graça nos corações para o Senhor. Hallelujah. Aleluia. So how to meet as a body? Como ser esse corpo? The Bible says, A Bíblia diz: teaching one another, ensinando uns aos outros, admonishing one another, admoestando uns aos outros, singing psalm, hymn, spiritual song to one another. cantando uns para os outros com hinos espirituais. Now, I want to ask you, Agora eu quero te perguntar uma coisa. do you do this on Sunday?
Você faz isso só uma vez no domingo? Huh? Hã? Do you teach one another in Sunday worship? Você só faz esse ensino ou canta só no domingo? Do you admonishing one another on Sunday? Você admoesta um ao outro no domingo? Do you sing psalm, hymn, spiritual song to one another on Sunday? Você faz isso de cantar cantos espirituais um para os outros Of no course domingo? not. Of Claro course que not. não. Claro que não. Because on Sunday worship, Porque no domingo de adoração, only one person preaching. só uma pessoa pregando. Only one person sings psalm, hymn. Só uma pessoa está cantando aqui, o líder de louvor. Only one person admonishing others. Só uma pessoa dando admoestação para a igreja. So if your church only have big meetings, Então, se a sua igreja só tem grandes eventos, how can you practice one another? como é que então você vai praticar isso? So if you are not practicing one another, Então, se você não está praticando isso uns com os you are not outros, practicing body life. então você não está vivendo o corpo Because de Cristo. practicing body life is practicing one another. Porque o corpo de Cristo é praticar uns com os outros. That's why if your church only have big meetings, Por isso que se a sua igreja só tiver grandes eventos, no cell group, não tiver you cannot practice dividida one em another. grupos pequenos, não tem como praticar isso. Do you understand? Quem entendeu? That's why without cells we cannot practice body life. Por isso que sem um grupo pequeno não tem como ter igreja. But the problem is this. Mas o problema é, Many churches have cells, muitas igrejas têm but células, if you look at the cell, mas se você olhar na célula, they are not one another lifestyle. eles não estão fazendo nada uns para com os outros. Many cell, Muitas células, actually what they do is just like the big meeting, condense it into a smaller scale. na verdade, é o que acontece no grande evento reduzido a um número menor de pessoas. Yeah, some cell, Muitas células, você only sabe. one person doing all the ministry. Mesma coisa, uma pessoa pregando, The cell leader, o líder de célula. the cell leader preaching, O líder de célula pregando. the cell leader teaching. O líder de célula ensinando. The cell leader is the one who lead the O song. líder de célula ensinando a música. The cell leader is the one who play guitar. O líder de célula que toca guitarra. The cell leader is the one who pray. O líder de célula que está orando. The cell leader is the one who advise. O líder de célula que está dando conselho. The cell leader is the one who give counseling. O líder de célula está aconselhando. Everything do by the cell leader. Tudo é o líder de célula. And the cell leader will die soon. E o líder de célula morreu. Why are you laughing? Por que você está rindo? Maybe your cell is Será like que a that. sua célula é assim? See, I have seen a lot of cells. They don't have one another lifestyle. They don't have. Então, se você visita essa célula, você não vê nada uns com os outros. É uma pessoa Only one só. person function. Uma pessoa funcionando. Or maybe 2, 3 person only Talvez function. 2, 3. The other Todo o resto, just sitting. olhando, sentado. Oh, spectator. Oh, eu estou público. Amen. Amém. Amen. Amém. Amen. Amém. See, this is not a body life. Isso não é o corpo de Cristo. Body life, they teach one another. O corpo de Cristo ensina uns aos outros. They, admonish one another. Eles admoestam uns aos outros. Look at me. Olha para mim. Even the singing is to one another. Even The what? singing Ah. is one another. Até o cantar é uns para os Yes, outros. today's cell, we don't sing to one another. A gente não canta uns para os outros na I célula. ask you, do you practice singing to one another in your cell? Você já cantou para alguém na sua célula? Verse 16 says, sing to one another. Aqui está dizendo, no verso 16, você cantar para a pessoa. Aha. Aham. See, we don't practice body life. A gente não está praticando o corpo de Cristo. That's why eternal purpose is so important. Por isso o propósito eterno é tão importante. Amen? Amém? Now, a little bit Agora, more. um pouquinho mais? Now, so we want to conclude the eternal purpose. Então agora eu quero concluir o propósito eterno. What is the eternal purpose? Qual é o propósito eterno? Okay?
in eternity, God already made an eternal plan. In the past eternity, God had made an eternal plan. Na eternidade, Deus fez um propósito eterno. Okay. Two things God planned ahead before. Duas coisas Deus já planejou de antemão. Number one, Primeira, yeah. So God planned to make Christ to be the preeminence, to be the king, the center of all God's creation. Deus planejou que Jesus fosse o primeiro, o mais alto, o centro, o rei, Yeah, of all the creation. sobre toda a criação, sobre toda a criação. So Jesus became, the king, Jesus virou o rei or he became the center of all the creation. e ele virou o centro de toda a criação. Amen? Amém? What does it mean? O que significa isso? If Jesus is the king, Se Jesus é o rei, then the kingdom of God exists. então o reino de Deus existe. So what is the kingdom of God? E o que é o reino de Deus? The presence of the king and the rules of the king on earth. A presença do rei naquele lugar e o seu regimento faz com que exista um reino. When the king present, he will rules. Quando a presença do rei está, ele vai governar. And when he rule, the kingdom comes. E quando ele governa, o reino vem. Amen. Amém? So in eternity, God already, designed the kingdom of God. Então, ainda na eternidade, antes da criação, Deus planejou isso. But not only this, Mas não somente isso. God not only, predestining the rule of Jesus Christ, Ele não só predestinou o regimento, a governança de Jesus, but he also made the second, decision. mas ele também tomou a segunda decisão. What is the second plan of God? E qual é o segundo plano de Deus? Aha. Aham. So God Deus designed to make the church to be the fullness of Christ. Ele desenhou, ele decidiu, ele fez o conceito de que a igreja fosse a totalidade de Cristo. Aha. He Ah, made the church become his fullness. então a igreja é a sua totalidade. Okay, I will explain to you what does it mean by the fullness of God. Agora eu vou explicar o que é essa totalidade. So the church, the body of Christ, is the fullness of Christ, the head. Então, o corpo da igreja, na verdade, mostra que ele é o cabeça desse corpo. What does it mean, the O que fullness significa? of the head? A totalidade dessa cabeça. Okay, yeah, this is the meaning. Esse é o significado. So God had planned to make the church the dwelling place of Christ, so that the corporate Christ being formed. Então, Deus fez o conceito de que a igreja é a habitação desse rei, de Cristo, e é a manifestação dele em corpo. So Christ make his church his dwelling place. Então, His body. Deus fez o corpo a habitação de Cristo. Hallelujah. Aleluia. So when he dwell in his church, Quando ele habita na sua igreja, then the corporate Christ form. então essa estrutura corpórea, esse corpo, So God wants to form the corporate Christ. então Deus quer formar este corpo para essa cabeça. When he formed the corporate Christ, Quando ele forma este corpo, then the kingdom of God being expanded. então o reino de Deus é expandido. Because now Jesus not reign alone. Porque agora Jesus não está reinando sozinho. Hallelujah. He Hallelujah. reign through his body now. Ele reina através do seu corpo. Whoa. Uou! And this, the kingdom expanded now. E agora o reino expandiu. Because Jesus now has his body. Agora Jesus tem um corpo. Before the king,
only rule in one place in Jerusalem, in Palestine. Antes o rei reinando em Palestina, em Jerusalém. But now he reign everywhere Agora ele reina em todo lugar. because his body is everywhere. Porque o seu corpo, a sua igreja, está em todo lugar. Amen. Amém? Whoa, everywhere. Todo lugar. So the kingdom comes bigger in a bigger scale. Então o reino de Deus vem maior. Amen. Amém? So God wants to form the corporate Christ. Então Deus quer formar este corpo. This is very important. Isso é muito importante. Today's church, we don't understand the corporate Christ. Hoje as igrejas não entendem esse conceito do corpo de We Cristo. always talk about the personal Christ. Nós falamos sempre de Jesus, But the rei Bible, pessoal, the mas a Bible Bíblia talk diz, more about the corporate Christ. a Bíblia na verdade fala muito mais do corpo de Cristo. Yeah, today's church we still talk about personal Christ. E até hoje as igrejas continuam falando dessa cabeça de Jesus o Cristo. We don't understand the corporate Christ. Nós não entendemos o conceito de corpo de Cristo. The Christ Paul preached is this, the corporate Christ. Este é o princípio de Deus, o corpo de Cristo. See, Paul said, before I knew Christ according to the flesh. Antes, Paulo diz, eu conhecia Jesus antes na carne, eu conhecia na carne, de acordo com a carne. Now I no longer know Christ according to the flesh. Mas agora eu conheço o Cristo não mais de acordo com a carne. He said, I understand the risen Christ. Eu compreendo a razão Cristo. See, Paul, Paulo, no more knowing Christ this way. ele não mais conhece Jesus dessa maneira. Because this Christ already died. Porque este Cristo, na verdade, já morreu. This Christ has risen. Esse Cristo ressuscitou. He became the head. Agora ele virou a cabeça. And he formed his body. E ele formou o seu corpo. And together with his body, E juntos neste corpo, it became corporate Christ. ele se tornou o Cristo corporado. This Christ is very important. Esse Cristo incorporado If you é muito read importante. The concept of Paul about Christ is many talk about the corporate Christ. Tudo que Paulo está dizendo na Bíblia sobre o corpo de Cristo, ele quer mostrar exatamente isso. So, what is the objective of the cell? E qual é o objetivo da célula? The objective of the cell O objetivo da célula is to be the corporate Christ. é ser o corpo de Cristo. Yeah. That's the goal of the cell group. Este é o objetivo da sua célula. So your cell group O becomes seu grupo the corporate Christ. vai ser este corpo de Because Cristo. your cell group is the body. Porque a sua célula é o corpo de And Cristo. Jesus is the head. E Jesus Cristo é o cabeça. When your cell live the body of lifestyle, the body of Christ lifestyle, Quando a sua célula vive este estilo de ser o Cristo incorporado, then you become corporate Christ. aí você é o Cristo corporado. Whoa. Uau! Let's look at some verses. in the Vamos Bible. olhar alguns versículos. Yeah. Paul said this Paulo in diz, 1 Corinthians 12 verse 12. 1 Coríntios 12:12. For as the body is one and has many members, but all the members that one body, being many as one body, so also is Christ. Porquanto assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo. Assim também ocorre em relação a Cristo. So Paul looked at the church as Christ. Porque Paulo viu a igreja como Cristo. And Christ cannot be separated with the church. E Cristo não pode ser separado da igreja. Okay, look at me. Olhe para mim. Look at me. Olha para mim. Okay, this is Edilio. Aqui é o Edileu. Now I want to ask you a question. Eu quero te perguntar uma coisa. Which one is Edilio? Como? Which one is Edilio? Quem é o Edileu? Only the head or the head plus the body?
Só a cabeça ou a cabeça com o corpo? Which one is Edileo? Quem é o Edileu? The head only or the head plus the body? A cabeça ou a cabeça com o corpo? The head plus the body. A cabeça com o corpo. Oh, I will not be very happy if you only consider the head is Edileo. Eu não vou ficar feliz se você só considerar que eu sou a cabeça, uma cabeça. Because Edileo is not only the head, but the head plus the body. Porque Edileu não é só a cabeça, mas é a cabeça com o corpo. Do you understand? Quem entendeu? So is Christ. Assim é Cristo. Christ is not only the head. Cristo não é somente a cabeça. He has a body now, Ele agora tem um corpo. and the head and the body cannot be separated E a forever. cabeça e o corpo não podem ser Forever. jamais Cannot be separados separated para forever. sempre, para sempre. So since Christ risen Desde que Jesus ressuscitou and sit at the right hand of the Father, e ele senta à direita de Deus, he has a body now, ele tem um corpo agora, and he and the body form the corporate Christ. e a cabeça e o corpo fazem o Cristo incorporado. Amen. Amém? So if you want Christ to be present, Se você quer que Jesus esteja presente, how to experience the presence of Christ? como experimentar a presença de Cristo? Today, church, Nas igrejas de hoje, we want to experience Christ by Nós- going away to a place. ai, a gente vai experimentar Deus agora indo para um I lugar. want to be alone. Eu quero estar sozinho. I want to encounter the personal Christ. Eu quero agora ter um encontro com Jesus. Suddenly, when I go to a place, Então, de repente, quando eu estou no lugar, the personal Jesus appear. o Jesus pessoal aparece. Bang! Whoa! Tá, Christ! ah, Cristo! Oh, Christ! Oh, Cristo! How do you meet Christ now? E como é que você agora encontra Jesus? Very simple. How do Muito you meet simples. Como é que você encontra Jesus? Christ? 2, 3 people gather in my name, I will be 2, there. 3 pessoas juntas, eu estarei no meio delas. Aleluia. Christ is in his body. Jesus está no seu corpo. Amen. Amém? See, today's church we don't understand this. A gente não entende isso nas igrejas de hoje. We still want to meet the personal Christ. A gente ainda quer encontrar o Cristo antigo. Personal Christ has died Este Cristo morreu, and risen, ressuscitou. and now he become the head. E agora ele é o cabeça. Now the corporate Christ is he and the body. Agora este Cristo é ele e o corpo dele. Amen. Amém. Another verse. Um verso mais. What is new man? New man. O que é homem novo? See, in the West, the new man is a person. Na West. In the West, yeah. É, Western. esqueci, gente. Como é que é? Norte-sul, né? Leste-oeste. No oeste. No oeste. Yeah. O homem novo é? In the Western thinking, new man is a person. O homem novo é uma pessoa. Uma pessoa. I am a person. I am a new man. I am a new man. Eu sou um homem novo. Eu sou um homem novo. Não. Not a person. A nova criatura, a nova pessoa não é uma Who is the pessoa. new man? Quem é o homem You read novo? Colossians 3:11. Colossenses 3:11. Yeah, it says, for it says, where there is neither Greek nor Jew, circumcised nor uncircumcised, barbarian, Scythian, slave nor free, but Christ is all in all. Nessa nova ordem de vida não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre, mas sim, Cristo é tudo e habita em vós. Hallelujah. Aleluia. So who is the new man? Quem é o homem novo? The new man is Christ and his body, É Cristo e o seu corpo, the corporate Christ. o Cristo incorporado. Because the Bible said we two were formed to become one new man. Porque nós dois juntos formados o homem novo. How many new men we have? Quantos homens novos One. temos? Not many new men, one Não new é, man. não são
muitos homens novos. So É the homem So novo. the new man is Christ O and homem the body. novo é Cristo e o seu corpo. Amen. Amém? But we don't understand this, Muitos não entendem isso. Now we want to talk more about the corporate Christ. Agora queremos falar mais sobre o Cristo incorporado. What is the corporate? What is the cell of the fullness of Christ? Qual é a totalidade? O que é a célula na totalidade de Cristo? Okay, I want to explain this so you will understand. Eu quero te explicar isso para que você entenda. Look at me. Olha para mim. Okay, what is the function of a body? Qual é a função de um corpo? The function of the body A função de um corpo is only one: só é uma: to express the head. expressar a cabeça. Because my body is formed to be the expression of the head. Porque o meu corpo, ele é formado para expressar a cabeça. Whatever the head wants to do, he will do it through the body. Tudo que a cabeça quer fazer, o corpo tem que se submeter e realizar, correto? For example, Por exemplo, if the head says walk, se a cabeça diz ande, so the body expresses it. então o corpo acompanha e faz, Run. executa. Run. E a cabeça diz corra, The body expresses it. aí o corpo faz o que a Sit cabeça. down, E a cabeça fala the sente. body expresses it. E o corpo, ai, pastor. Stand up, Stand up. the body expresses it. Eu tô aqui para traduzir, fazer ginástica. Só Go a to the cabeça toilet. expressa. Go to the toilet. Vai pro banheiro. The body expresses it. O corpo expressa. I never seen the body reject the head. Eu nunca vi que o corpo rejeita o que a cabeça manda. When the head says go to the toilet, Se a cabeça fala, vai pro banheiro, the body said no. e o corpo fala, não, I don't want to go to the eu toilet. não quero ir pro banheiro. Head, you go by yourself to A the cabeça toilet. vai você. So the toilet, the head go to the toilet. Aí, então, a cabeça vai no banheiro, não é assim? Have you seen the body like that? Quem já viu o corpo fazer isso? Very scary, huh? Ah, muito assustador, né? So the function of the body is to express the head. A função do corpo é expressar a cabeça. Now, Agora, some body are healthy. alguns corpos são saudáveis, obrigada. Whatever the head wants to do, Tudo que a cabeça quer fazer, the body do it right away. o corpo faz logo, na hora. But somebody Mas alguns corpos not healthy. não são saudáveis. For example, Por exemplo, the head says speak, aí a cabeça fala, manda fala, but the mouth shut up. mas a boca fecha. So the head cannot be expressed. Então a cabeça não pode ser expressada. Yeah, some cell group are like that. Algumas células são exatamente The head isso. want to speak, O cabeça quer falar, but all the member mute. mas todos os membros da célula estão mudos. See, this is unhealthy cell. Isso é uma célula não saudável. Okay, the head says run, A cabeça diz, corre, but half of the body paralyzed. mas metade do corpo está paralisado. Do you know some cell group are Você like this? conhece alguma célula assim? Half of the body member Metade paralyzed. dos membros dessas células estão paralisados. Do you understand? Você está entendendo? These are not healthy cells. Isso não é uma célula saudável. This cell is not reached the fullness of Christ yet. Essa célula não atingiu ainda a totalidade de Cristo. Do you understand? Você está entendendo? But if the cell all subject, obey the head, Se toda essa célula se submeter a essa cabeça, the cell become healthy. essa célula é saudável. Amen? Amém? So the goal of the cell Então, o objetivo da célula is not just to multiply, não é multiplicar, not just to have many members, não é ter muitos membros, but the goal is to be the fullness of Christ. mas o objetivo é ser a totalidade de To Cristo, form the corporate Christ. formar o Cristo incorporado. Now, I talk about this a little bit deeper. Agora eu vou falar um pouco mais
em profundidade desse assunto. Is it okay? Another 5 minutes? Tudo I bem se eu explain falar this? mais 5 minutos? This is very important. Agora é muito importante. Tomorrow we'll talk more about A this. gente continua amanhã mais sobre este assunto. Okay. Vamos lá. What does it mean that Jesus is the head? O que significa que Jesus é o cabeça? Okay, look at me. Agora olha para mim. Head doesn't means from neck to the up. A cabeça não significa do pescoço para cima. Some people say, oh, the head means from neck up. Muita gente pensa que a cabeça é do pescoço para cima. And the body is neck bottom. E muitos pensam que o corpo é do pescoço para Não. baixo. Não. Because even the eyes, the ears, the mouth, Paul said, is also the body. Porque Paulo diz que mesmo os olhos, os ouvidos, a boca são membros do corpo. Right? Correto? Paul said the Paulo eyes, diz os olhos, the ears, os the ouvidos, nose, the mouth o nariz, a is boca, considered as the member, a body member. considerado membros do corpo. So what is the head means? Então, o que significa a cabeça? What is the cabeça? What is cabeça? This is the meaning. O que significa a cabeça? Esse é o significado. Yeah, the cabeça means, the invisible control. A cabeça significa o controle invisível, o centro, The inside of your head. o interior da sua cabeça. That is the control center. Esse é o centro de controle. Who lives inside our head? Quem vive dentro da nossa cabeça? There are Trinity living inside. A Trindade vivendo dentro da nossa cabeça. Your brain, Seu cérebro, your mind, sua mente and your spirit e o seu espírito live inside. vivendo aqui dentro. Yeah, brain cannot be separated with mind. O cérebro não pode ser separado da mente. Brain and mind without spirit is dead. A mente sem o espírito está morto. So these three things cannot be separated. E essas três coisas não podem estar separadas. This is talking about the Trinity. Isso está falando da Trindade. The Father, O Pai, the Word of God, a Jesus palavra Christ, de Deus, Jesus and the Cristo Holy Spirit. e o Espírito Santo. So the Trinity lives in the body. Então a Trindade vive no corpo. Amen. Amém? Jesus Christ Jesus Cristo is the mind, is the Word of God. é a mente, é a palavra de And the Deus. Father live in the body also. E o Pai vive neste corpo And the Holy também. Spirit live in the body. E o Espírito Santo vive neste corpo. Aha. Aham. Look at me. Olha para mim. Do you believe I have a mind, I have a brain, mind and spirit inside me? Você acredita que eu tenho um cérebro, uma mente e um espírito em mim? Do you believe? Você acredita nisso? But can you Mas- see mas- my brain, my mind and my spirit? Mas você pode ver a minha mente, o meu cérebro, o meu espírito? You cannot see it Você não pode ver, because it's invincible. porque está invisible. invisível. Amen. Amém? But Mas can you see the expression of the brain, the mind and the spirit? você pode ver essa expressão da minha mente, do meu espírito, do meu cérebro? Yes, you Sim. can see it. Você pode ver como eu it's expresso? also the body of Christ. Assim é o corpo de Cristo. The Trinity A Trindade cannot be seen. não pode ser vista. The control center O in centro de the body controle. of Christ cannot be seen. O centro de controle do corpo de Cristo não pode ser visto. So it's in your cell. Então assim é na sua célula. Do you believe the Father, the Son and the Holy Spirit dwell in your cell? Você acredita que o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam na sua célula? Amen. Amém? Can you see it with your eyes? Você consegue ver com seus olhos? You cannot see it. Você não pode ver. But Mas can you see the expression? você pode ver a expressão disso? Yeah, you can see the Sim, expression. você pode ver a expressão disso. That's also in your cell group. Assim é o grupo. So A although célula. the Trinity, cannot be seen,
apesar de que a Trindade não pode ser but vista, the expression of the Trinity can be seen. a expressão dessa Trindade pode ser vista. Now, how to see the expression of the Trinity? Como ver a expressão da Trindade? Aha, so this is the key. Essa é a, Okay. a chave. Christ or the Trinity God could only be fully expressed if all the body member fully connected to Christ, the head, and fully functioning. Cristo ou Trindade invisível somente pode ser expressado se todos os membros estiverem conectados. Amen. Amém? It's like, look at me. Olha para mim. Can you see my mind, my brain, and my spirit? Você pode ver meu cérebro, minha mente, meu espírito? You cannot see. Não, But você não pode ver. the Edilio personality in the brain, in the mind, and in the spirit can be expressed. Mas a personalidade de Ed Liu pode ser expressada, sua mente, seu espírito e seu cérebro. So when I express the inside man, Quando eu expresso esse homem you interior, said, aí você diz, ahá, whoa. uou, I see the personality of Edilio. eu vejo a personalidade de Ed Liu. He looks like Jackie Chan. Ele parece o Jackie Chan. Actually, it's wrong. Jackie Na Chan verdade, looks like me. é Jackie Chan que parece comigo. Okay. So you can see my expression. Você pode ver as minhas expressões. How? Como? If all my members Se todos os meus membros connected fully to the control center estiverem totalmente conectados com o meu cérebro and also fully function. e todos totalmente funcionais, If my body se o meu corpo not fully connected to the head não estiver completamente conectado com a minha cabeça, or not connected, at all to the se head, não estiver conectado de alguma maneira, Edilio will looks like this. o Ed Liu vai parecer assim. Hello, Hello, hello. alô, This is not connected. isso não é conectado. Do you know many cells are like that? Sabe que tem muitas células assim? All the cell members Todos os membros da célula not connected to the Trinity. não estão conectados na Trindade. Do you have something to share? Você tem alguma coisa para dizer, compartilhar? Can you share something? Você pode falar alguma coisa? Nothing to share, right? Não tem nada para dizer. How about the cell leader? Cell leader, you have E, something to share? e o líder de célula? Cell leader also E o líder de célula também? nothing to share. Não tem nada para compartilhar. Okay? Ok? That's dead cell. Dead Essa cell. é uma célula morta. Some cell, Algumas células, only some part of the body member connected to the head. só uma parte dos membros estão conectadas com a The other cabeça. half A outra metade, paralyzed. paralisada. Some people, Algumas pessoas they cannot show the healthy corporate Christ. não pode mostrar o corpo saudável de Cristo. The Christ they show is like this. O corpo de Cristo é assim. Only half of the body. Só metade do function. corpo está funcionando. Amen. Amém? Okay. Some cell, Algumas células, they have a lot of activities, eles têm um monte de atividades. but that activities does not come from the head. Mas essas atividades não vêm da cabeça. Some cell Algumas células have a lot of activities, têm um monte de atividade. but they are like, Alzheimer or Eles têm tipo Alzheimer. the cell has a lot of activity. A célula tem um monte de atividade. Aleluia! But they are not come from the head. Mas não vem da cabeça. Alzheimer cell.
A célula de Alzheimer. Do you understand? Você está entendendo? So we have to become healthy cell. Nós temos que ser células saudáveis. When we train our cell to be healthy cell, Quando a gente treina a nossa célula para ser I tell saudável. you, powerful things happen. E eu te digo que coisas poderosas acontecem. The cell become very powerful Essa célula se torna poderosa very quickly. muito rápido. I give you what happened when the cell have a healthy life. E eu te digo o que acontece quando essa célula está saudável. Number one, Primeiro, Christ's image can be seen fully. Jesus Cristo pode ser visto totalmente. Oh, because the goal of the cells is to show the corporate Christ. Porque o objetivo é mostrar esse corpo de Cristo. So if the whole member active, Se todos os membros estão ativos, function well, então funcionando bem, then when people come to your cell, então quando alguém vem para a sua célula, they will say, "Aha, I see Christ. ahá, ele vai dizer, eu vejo Cristo. I see Christ." Eu vejo Cristo. Amen. Amém? Because Christ can be seen fully, the Porque corporate Christ. Cristo pode ser visto nesse corpo. Number two, Número 2, you know, the will of God will be fully expressed. a vontade de Deus será totalmente expressada. Yeah, you can read this in Colossians 1, Você pode ver chapter isso no 1, livro verse de 9. Colossenses 1, 9. And lastly, E a última coisa, hallelujah, this is powerful. isso é muito poderoso. Yeah. The power and the ministry of Christ will be fully manifested. O poder será totalmente manifesto. Hallelujah. Aleluia. Jesus said this. Jesus disse, Very truthfully, I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than this, because I am going to the Father. em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Amen. Amém? Do you believe in Jesus? Você acredita em Jesus? Who believe in Jesus? Quem acredita em What Jesus? promise will be given to you? Que promessa é dada a você? Those who believe in Jesus. Quem acredita em Jesus. Okay. It says, the work I do, they will do also. Jesus disse, o trabalho que eu fiz, a obra que eu fiz, farão também. The New NIV translated they, not he. They. Uma nova tradução fala eles, não ele. This is singular or plural? É singular He ou or plural? they? Here is, Ele ou eles? here in Aqui, Portuguese, here is they. they. Plural, plural. Oh, good translation. Boa tradução. Portuguese, good translation. Boa tradução no português. In all English Bible, almost all, Muitas traduções da Bíblia, it's not they. eles não estão no plural. It's he. É Singular. ele, no singular. That's why, Por because isso- it influenced by the Western thinking. Isso é a influência In Western thinking, do it's ocidental, obrigado. It's very individualistic. É individualista. Because this is not talking about you personally. Não está falando de você como pessoa individual que vai fazer This essa is obra. talking about the body of Christ. Ele está falando do corpo de Cristo. Jesus said, he who believe in me, Ele que acredita em mim, they will do the works I do. eles farão obras maiores. Why? Por quê? Because I will go to the Father. Porque eu irei para o Pai. Look at this picture. Olha essa figura. When Jesus died, Quando ele morreu, he risen, ressuscitou. he go to the Father, Ele foi para o Pai, and he sat at the right hand of the Father, senta na direita de Deus. and the Holy Spirit pour out, E o Espírito Santo foi the derramado. body of Christ being formed, E o corpo de Cristo é formado. and he said, they will E do the works I eles do. farão os trabalhos que eu faço. Aleluia. Aleluia. So the body of Christ will do the works O of corpo Jesus de Christ. Cristo fará o trabalho de Jesus. So who is this they? Quem é esse eles? The cell group.
O grupo de célula. Hallelujah. The Aleluia! cell group can do the works of Christ. O grupo em célula fará este trabalho. Amen. Amém? If Christ, when he was on earth, he could heal people, Se Cristo estivesse na terra, ele curaria as pessoas. your cell group also can heal people. Se Cristo fez isso, então o seu grupo Because pode your cell fazer. group is equal to Christ. Porque a sua célula é igual a Jesus. Because your cell group is the corporate Christ. Porque a sua célula é o corpo de Cristo. If Jesus could perform miracle, Se Jesus fez milagres, your cell group also can perform então o miracles. seu grupo em célula vai fazer Because milagres. your cell group is the corporate Christ. Porque a sua célula é o corpo de If Cristo. Jesus could heal crazy people, E se Jesus podia curar gente louca, your cell also can heal crazy então a people. sua célula pode curar gente louca. If Jesus could raise the dead, Se Jesus ressuscitou os mortos, your cell group also can raise the e a dead. sua célula pode ressuscitar mortos. Not only that, Não somente mortos, even greater things than this you will do. até mais do que isso vai acontecer. Why greater things? Por quê? Por que coisas maiores? Because when Jesus was on earth, Porque quando Jesus estava aqui, he was alone, ele estava sozinho, one person. uma pessoa. But now, Mas agora, okay, Pastor Saba, how many cells Pastor you have in Saba, your church? quantas células na sua igreja? 350. 350 cells. 350 So células. if the 350 cells live as a body, Se as 350 células são como um corpo, that means isso significa there are 350 Jesus. 350 Jesus significa as 350. corporate Christ 350 corpos de Cristo. walking in Boa Vista, Trabalhando em Boa Vista, doing the works of Jesus fazendo o Christ. trabalho de Jesus. That means greater than what Jesus did. Significa maiores do que Jesus fez. Amen. Amém? Oh, in Jesus' time, No tempo de Jesus. no HIV yet. Sorry? No HIV yet. Não tinha AIDS, But today, church, mas hoje temos. we will heal HIV. Vamos curar pessoas Because greater works aidéticas, we will do. porque é maior In do que Jesus' Jesus time. fez. No tempo de No Jesus, Ebola yet. não tinha ébola, But today's church, mas na igreja de we will hoje, heal Ebola vamos people. curar pessoas com ébola, Because greater works we will do. porque faremos trabalhos Do you maiores. believe this? Você acredita nisso? Do you want to be this kind of cell? Você quer essa célula? Who wants to be this kind of Quem cell? quer essa célula? Now, how to be this kind of cell? Como ser esta célula? Do you want to know? Você quer saber? How? Como? Come tomorrow in Vem my amanhã e você vai saber. session. Hallelujah. Aleluia. Let's pray. Hallelujah. Deus é grande. Thank you. Senhor Deus, te agradecemos. Thank you for revealing your eternal purpose. Obrigado, Senhor, por revelar o propósito We eterno. want to be the corporate Christ. Queremos ser o Cristo To incorporado. show Christ to the world. Mostrar Cristo para o To mundo. do the works of Christ. Fazer as obras de Cristo. Thank you, Lord. Senhor, I obrigado. pray for each one of us. Agora eu oro para cada um de nós. Oh, let us continue to understand this. Deixe-nos continuar entendendo isso. Thank you, Father God. Obrigado, Senhor. In Jesus' mighty name we pray. No nome poderoso de Jesus Aleluia. oramos. Amém. Amen. Amém. Amen. God bless you. Deus te abençoe.